Recentemente fui multada e quase tive a minha carta apreendida. Fica comigo nesse vídeo até o fim para que você saiba as informações que eu vou compartilhar para que você não seja pego de surpresa. Olá, meu nome é Valéria, sou do canal Voando para Portugal. Nós ajudamos pessoas que desejam morar em Portugal de forma planejada e sem correr risco. Quem me acompanha no Instagram, se você ainda não me segue lá no Instagram, depois que assistir esse vídeo, corre lá e me segue, é @voandopp. Eu postei ontem, no domingo, nos stories, sobre essa situação desagradável que aconteceu comigo. E até deixei uma caixinha de perguntas se quem tivesse interesse em saber dessas informações que eu ia compartilhar. Então, como são ainda algumas informações, eu resolvi gravar esse vídeo. Então vamos lá, vou compartilhar com vocês. No sábado eu estava saindo do estacionamento aqui no mercado, muito próximo aqui de casa, que nem precisa pegar outra estrada, e me deparei com um carro da GNR, que é Guarda Nacional Republicana. Eu tenho um hábito que isso já é de muito tempo. É esse hábito que eu, a partir desse sábado, nunca mais eu vou continuar com esse hábito. Eu, muitas vezes, entro no carro, ligo o carro e saio para depois puxar o cinto. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu estava saindo do estacionamento e o carro em movimento, eu fui puxar o cinto. Só que não deu tempo, porque eu me deparei com o carro da GNR. Até tentei explicar esse meu hábito, mas não teve jeito. Fui multada. A primeira vez que fui multada aqui em Portugal. Realmente foi uma situação muito desagradável, fiquei muito triste, muito chateada, porque logo eu, que sou a chata do cinto de segurança, todo mundo que entra dentro do carro quando eu estou dirigindo já peço logo para colocar o cinto, mas infelizmente eu tenho esse hábito e a partir desse dia eu vou mudar completamente, não vou mais colocar o cinto do carro em movimento. Então, a partir desse momento realmente eu aprendi a lição. Aprendi a lição e gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas que eu acho muito interessante, porque como foi a minha primeira vez, eu passei por essa experiência e gostaria de compartilhar o que eu aprendi, o que eu descobri e que pode ser muito importante para você também quando você se deparar com uma situação semelhante a essa. Então vamos lá, vamos para a tela que eu vou explicar melhor na tela. Mas antes de avançar, eu gostaria de informar que essas informações que eu compartilho aqui nesse vídeo são meramente informativas. Não dispensa a consulta da legislação de trânsito aqui em Portugal que você pesquise. Inclusive, na descrição desse vídeo eu vou deixar os links de acesso dos órgãos oficiais que você pode consultar essas leis e também outras informações que eu usei como fonte para consultar para fazer esse vídeo. Então vamos aqui para a tela para que eu possa explicar melhor. Assim como no Brasil, aqui em Portugal também existe alguns tipos de multas e elas são divididas por categorias. Então tem a primeira categoria que é a leve, a segunda a grave e a muito grave. Então eu vou falar um pouquinho de cada uma para que vocês possam entender como é que funciona. A leve. A leve, ela não desconta pontos na carta de condução, mas as coimas, aqui em Portugal chama muito coima, são as multas, né? Podem ir de 30 euros a 300 euros. Então tem que tomar cuidado. Apesar de não ter pontuação na carteira, mas você tem que pagar multa. Aqui em Portugal, eu vou falar mais adiante, mas aqui eu só vou deixar frisado, o máximo de pontos que você pode ter na carteira são 5 pontos. Se você atingir os 5 pontos, você pode perder a carteira por 2 anos. Mas isso eu vou falar mais à frente. Só quis dar essa introdução, porque eu sei que no Brasil é diferente. Então vamos lá. Quais são esses tipos de multas? Eu coloquei aqui só alguns exemplos. Por isso que eu deixei aqui na descrição desse vídeo a lei na íntegra para que você possa consultar todas as infrações que faz parte da multa leve. Então, a primeira aqui, não respeitar a sinalização de estacionamento proibido, estacionar em segunda fila, ou seja, em fila dupla, circular com inspeção obrigatória fora do prazo. Isso também eu já vou falar mais lá na frente do vídeo. Aqui em Portugal, os veículos tem que ter a inspeção obrigatória. Isso faz parte da documentação do veículo. Então, aqui eu vou recolher e vamos aqui para multa grave. Você depois vai consultar até no artigo 145 as que determina ali quais são as multas graves. E no artigo 146 vai determinar ali quais são as multas muito graves. Deixa eu recolher aqui. Primeiro, pode descontar de 2 até 5 pontos. Então vamos ver quais são as multas que descontam 2 pontos. Transitar com o veículo em sentido oposto do estabelecido, ou seja, contramão, é considerado uma multa grave e você pode perder até 2 pontos. Estacionamento ou paragem nas passagens para travessia de peões. Aqui em Portugal fala travessia de peões. Para nós no Brasil é faixa de pedestre. Ou velocípedes. Ou seja, as ciclovias, condução sem um seguro de responsabilidade civil, ou seja, o seguro obrigatório. Também é um documento que faz parte da documentação aqui do veículo e você tem que andar com esse documento e se caso for parado, abordado, você tem que mostrar esse documento. Então vamos aqui recolher.
3 pontos dependendo da infração. Então vamos ver quais são as infrações. Conduzir sob influência de álcool. Aqui tem aquela questão, pode ser considerada grave ou muito grave. A grave é um índice que tem ali, né, que você é considerado que você está sob influência, ou a muito grave que você está mesmo embriagado ou com um nível muito elevado de álcool. Então aqui na grave é a influência de álcool. Consulte também a lei para que você possa ver ali qual que é o índice. Excesso de velocidade em zonas coexistentes, ou seja, geralmente são zonas que são urbanas, que tem ali pedestre, veículos em movimentos, então ali são zonas que chamamos aqui coexistentes. Ultrapassagem nas passagens para peões e velocípedes. Ou seja, se você ultrapassou a faixa de pedestre, né, não deu preferência ali para o pedestre, pode ser multado realmente na multa grave e ser descontado 3 pontos na sua carteira. Agora vamos aqui para as multas graves. Nas multas graves pode descontar 4 pontos e se exceder 5 pontos, fica com a sua carta suspensa durante 2 anos. Então vamos ver aqui as que descontam 4 pontos. Primeiro, falta de sinalização do condutor e veículo imobilizado por avaria, ou seja, quebrou o veículo, ou acidente em autoestradas ou vias equivalentes. Vamos ver quais são essa falta de sinalização? Primeiro, triângulo pré-sinalização. Segundo, aqui em Portugal é obrigatório, se você parou na autoestrada, se o seu carro quebrou, avariou, você tem que colocar o colete refletor. Isso é obrigatório. Se não usar o cinto de segurança, como foi o meu caso, não usar o capacete para quem está de moto. Existe aqui, na pesquisa que eu fiz, não existe um consenso. Alguns falam que a falta do cinto é uma multa muito grave, mas que perde 3 pontos. Então, como eu não tive consenso nessa informação, por isso que eu deixei também, vou deixar aqui os links para que também você possa consultar. Então, eu coloquei aqui nessa categoria de muito grave, porque está classificado a falta de cinto muito grave, mas fala que perde 3 pontos. Então, aqui eu não achei esse consenso, por isso estou aqui fazendo esse adendo. Utilização dos máximos. Aqui em Portugal fala-se máximos, mas no Brasil é farol alto, para provocar encandeamento. Transitar nas bermas. Aqui fala berma, no Brasil fala acostamento. Se atingir 5 pontos, poderá ter a carta de condução suspensa por 2 anos. Vamos ver quais são essas. Conduzir sob o efeito de alguma droga, excesso do limite de velocidade superior a 60 km por hora fora das localidades ou superior a 40 km por hora dentro das localidades, quando praticado por condutor de motociclo ou de automóveis ligeiros. Conduzir alcoolizado também, multa muito grave. Então aqui a gente já teve uma visão geral. Quais são as multas que tem aqui em Portugal? Como que está classificada essas multas, tá? Para que você tenha essa noção. Volto a repetir, vou deixar na descrição desse vídeo a lei para que você possa consultar tudo ali ao pormenor que faz toda a diferença. Agora vamos aqui para esse lado. Eu vou deixar aqui algumas dicas que eu acho super importante. A primeira, esteja preparado para pagar o valor da multa na hora. Aqui funciona um pouquinho diferente do que no Brasil. O que acontece? Quando você, nessa situação, quando você é abordado por um agente, vai abordar porque você está sem o cinto de segurança, ou ele vai verificar o carro se tem algum problema, se ele encontrar alguma irregularidade, alguma infração, ele vai te dar 2 possibilidades. Você pode fazer um depósito com caução, que permite apresentar defesa, ou pagamento voluntário. Qual que é a diferença de um para o outro? Esse depósito com caução permite você apresentar defesa. Neste caso, a sua carta pode ser apreendida, porque se você tiver ali no momento que foi um final de semana em que o órgão competente para que você possa fazer esse depósito em caução não esteja funcionando, o agente pode ficar com a sua carta apreendida, ele te dá um recibo e você tem que ir no próximo dia útil neste local para que você possa retirar sua carta e fazer aquele depósito, né, fazer aquele pagamento para depois fazer a manifestação, ou seja, fazer a sua defesa caso você se sinta injustiçado pela multa que você recebeu. No meu caso, aconteceu exatamente isso. Eu estava num sábado, bem próximo aqui da minha casa, e a gente que me parou, ela falou, você tem essas 2 possibilidades. Ou você faz o depósito com caução, só que isso só vai ser possível na segunda-feira. Nesse momento eu vou levar a sua carta, vou levar o documento do carro, e você retira lá na sua freguesia na segunda-feira. Então isso para mim, eu falei, não, eu prefiro pagar na hora o valor da multa e não ter meu documento ali apreendido para depois eu ter que retirar esse documento. Para mim não fazia sentido. Então o que eu fiz?
eu optei pelo pagamento voluntário, que ali, em princípio, determina o arquivamento do processo, ou seja, eu reconheci que eu cometi a infração, estava realmente sem o cinto, e infelizmente foi numa situação muito chata, porque eu uso o cinto constantemente, sempre quando eu saio eu uso o cinto, mas como eu já expliquei no começo do vídeo, eu tinha esse hábito, que eu mudei completamente esse hábito a partir do momento que aconteceu isso comigo. Então, se você tem esse hábito também, mude esse hábito o mais rápido possível, porque a gente nunca sabe quando vai dar de cara com um agente que pode nos multar, por causa de uma coisa que a gente tem o hábito de fazer, só que por um momento a gente não fez e acabou sendo penalizado por isso. Então, eu reconheci ali o meu erro, eu reconheci que realmente eu cometi a infração e paguei o valor da multa, que esse valor foi de 120 euros, que é o valor mínimo, que pode ir até 600 euros. Eu acho que essa informação é muito importante para que a gente possa estar preparado no dia se acontecer algo semelhante conosco. Por quê? Porque aí você pode optar e saber como é que você pode lidar com essa situação. Se você vai optar pelo depósito com calção ou se você vai fazer o pagamento voluntário. Você vai fazer o pagamento voluntário, você tem que ter ali o dinheiro em mãos. Quem pode multar? GNR, PSP e guardas municipais, são os principais. A GNR, como eu já falei, é a Guarda Nacional Republicana, a PSP é Polícia de Segurança Pública e os guardas municipais que tem em cada freguesia tem os seus guardas municipais. Agora vamos falar um pouquinho dos documentos. Quando um agente aborda, ele vai solicitar essa documentação. Quais são? O Imposto Único de Circulação, que é o IUC, a inspeção em dia do veículo. Sobre a inspeção eu vou deixar na descrição do vídeo para que você possa consultar, porque dependendo do ano do carro tem que fazer a inspeção de 2 em 2 anos, de 1 em 1 ano, para você verificar e saber certinho essa questão da inspeção, tá? Para estar sempre com o veículo com a inspeção em dia. O seguro obrigatório ou seguro de responsabilidade civil, documento de identificação, pode ser o seu título de residência, pode ser o seu cartão de cidadão, pode ser ali o seu passaporte, tá? E a carta de condução válida e atualizada. Isso é muito importante. Então, principalmente esses 5 documentos eles vão te pedir na hora que fizer a abordagem para saber se está tudo certinho, tanto com o condutor como com o veículo. Outra coisa aqui que eu gostaria de deixar um alerta: cuidado com a pontuação na carta aqui em Portugal, que é diferente do Brasil. No Brasil, a pontuação é de 20 pontos. Em Portugal, de 5 pontos. Então, é uma grande diferença. Por exemplo, vou dar o exemplo de dirigir sem cinto de segurança. No Brasil, são 5 pontos na carteira, só que você tem 20. Aqui em Portugal, são 3 pontos, já entra na infração grave e já fica com 3 pontos na sua carteira, ou seja, fica muito no limite. Tem que tomar muito cuidado ao dirigir aqui em Portugal, ao conduzir aqui em Portugal, saiba bem a legislação de trânsito aqui, para que você não seja apanhado de surpresa. Bem, eu quis compartilhar essas informações porque eu acho que é de suma importância para você que está aí no Brasil se preparando para vir para Portugal. É muito importante saber como é que funciona a legislação aqui em Portugal, para que você realmente não seja apanhado de surpresa. Espero que tenha sido válida essas informações para você. Se gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Também compartilha com mais pessoas, porque essas informações são informações importantes. Então compartilha com o máximo de pessoas que você sabe que também tem esse desejo de vir morar aqui em Portugal ou que já mora em Portugal. Compartilha com o máximo de pessoas, tá bom? Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. E se ainda não nos segue lá no Instagram, é @voandopp. Lá também a gente coloca sempre dicas e informações diariamente. Também estamos agora no TikTok, que também é @voandopp. Também quero te ver lá nas redes sociais, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!